adorações, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por muito mais daquilo que o Senhor ainda irá fazer no nosso meio e através de nós. Nesta noite nos colocamos diante do Senhor à disposição para aprender mais da Tua Palavra, para extrair da mesma, Senhor, alimento para o nosso coração, para a nossa alma, para que possamos, ó Deus querido, ser edificados pela Tua Palavra. Abre-nos o entendimento, dá-nos sabedoria, graça, para que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Seja conosco nesta noite. Deus, limpa a minha voz, ó Pai, pois está muito debilitada nessa noite e eu quero Te enaltecer. Dependo do Senhor, ó Pai, em todos os momentos, entrego a minha vida nas Tuas mãos, certo de que o Senhor estará conosco e me ajudará nessa escola bíblica mais uma vez. Te dou graça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar a Deus. A irmã Janaína não pôde estar conosco hoje, não está passando bem, e por isso não pôde vir. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo? Tá bom. Tá bom que hoje eu não vou soltar a voz. Glória a Deus. Enquanto o milagre não vem, esperar com paciência o Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar Sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência o Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar Sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu quero obedecer. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre
vai chegar. Aleluia. Eu sei que a cura ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor, as palmas se elevam o nome dele. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, irmão. Se acabar a voz, nós encerramos o estudo e vamos embora para a casa da glória. Pode liberar, tá bom, Senhor? Glória a Deus. Ó Senhor, não deixe o nosso coração encher de coisas. Que ele venha ser cheio apenas da tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Tu és minha vida, Jesus. És meu abrigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, mas sei o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Peço te tocar. Às vezes nós deixamos, Senhor, o nosso coração se encher de tantas coisas, preocupações, os nossos anseios tomam espaço da tua presença, mas que nessa noite nós venhamos ser purificados. És minha vida, Jesus, és meu abrigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, fazei o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso.
A tua presença é o meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que mais quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar. As palmas celebram o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão bem, né? Graças a Deus. Até que o Senhor tem nos ajudado, né? Podemos dizer assim. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, rapaz. O trem vai ficando cada vez mais complicado, viu? Ai, Jesus. Então, na última quarta-feira, nós começamos o estudo começou a dar uma virada, porque nós estamos falando da ação, né, das ordens espirituais da maldade, e o estudo começou a dar uma inclinada, porque nós estamos agora indo para a forma de combate, na forma daquilo que Paulo vai dizer. Não temos que lutar contra carne nem sangue, mas temos que lutar contra todo o exército de principados, potestade e ordens espirituais da maldade. Aprendemos que há um capiroto para cada um, e tem gente que é mais atrapalhado, chega até a ter 6.000 engajobados em cima. Trem é complicado. É aquele negócio, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Depende da nossa postura. Então o estudo começou a dar uma inclinada para essa questão de ataque e defesa, né? E aí nós começamos a entender que dentro de nós há duas naturezas, né? A natureza de Adão e a natureza de Cristo. E isso dá-se por causa da queda, o pecado que entrou por intermédio de Adão, e dá-se isso a regeneração, resgate pago por Jesus na cruz do Calvário. E a grande questão aqui é o nosso posicionamento e a nossa forma, a nossa postura de buscar, pleitear, ou seja, batalhar contra essas hostes espirituais da maldade, de uma forma que vai nos levar a uma dimensão muito grande, porém muito árdua, né? Lamentavelmente, nos últimos dias, nós tivemos pastores até metendo bala aí para cima, né? Mas é complicado essas questões. E aí a gente vai ver o porquê disso acontece. Amém? Então nós vamos começar essa questão diabólica que atua e nós precisamos lutar agora, primeiro contra a potestade, vamos dizer assim, o demônio, que tão de perto nos sonda, que tão de perto está de nós. Porque nós vimos a ação diabólica aí, né? Principados e potestade, questão governamental, cultural e etc e tal. E tudo isso dá-se porque o homem se afastou de Deus e dá espaço a todo tipo de malignidade. Só que agora, como crentes em Cristo Jesus, nós partimos com a luta contra hortes que lutam contra nós. Aí o negócio ficou estreito, né? Que agora nós temos que nos defender, e não é metendo bala, e não é dando tiro em ninguém. Entendeu?
Aqui nós entendemos até aqui que existem essas duas naturezas, que é a primeira, que é a natureza de Adão, né, a natureza natural e a natureza espiritual. E nós vamos ver aqui, entender os atributos dessa natureza. Porque quando a gente fala a respeito da natureza do homem natural, a gente tem que entender de perto, porque talvez nós estejamos vivendo, mesmo estando aqui, mesmo estando no culto, mas talvez nós estejamos vivendo esse homem, essa natureza natural, né? Que vem aí, né, da parte de Adão, a natureza de Adão. Amém? Vamos dar uma intensificada. Vamos falar aqui dos atributos, depois nós vamos para o texto. Eu acho que vai ser melhor assim. Pode ser? Amém? Pode ser assim? Então vamos lá. O homem natural, né, o homem que tem a natureza de Adão, no caso, que herdou essas questões, o homem natural, ele tem algumas coisas que identifica ele. E eu estou falando para crentes, então, e quando nós vamos entender isso, que nós vamos entender questão de crente, questão de pessoas que estão assíduas, né, na igreja, que é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem e não faz essa distinção, que é o estar aqui e o ser daqui. As pessoas não fazem essa distinção. Então, o homem natural, ele tem, né, a falta de fé, a emuná. Falta de fé, nós aprendemos numa escola bíblica para trás, que chama-se emuná, fé. É emuná, ou seja, tenha fé, e fé do emuná é cumprir ou dar-se ouvido o que está escrito ou o que foi dito. Então não dá para você dizer que você tem fé, essa emuná, que vem do dar crédito, do obedecer, se você não obedece. Então o homem natural, ele falta nele fé. Esse é o primeiro atributo. O homem natural, ele é cheio de egoísmo. E quando você lança esse egoísmo, você espalha esse trem. Que aí você lança o egoísmo desde do seu alimento, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua visão. Entendeu? Então, o homem natural, ele é egoísta e falta de amor. Vamos explicar isso aqui, porque isso aqui vai dar às vezes dá um trabalho danado. Quando a Bíblia fala em amor, não é esse amor que nós falamos, que nós dizemos, eu te amo, não, eu amo a Deus. Não é isso. Quando a Bíblia fala de amor, é amor ágape, é o amor com obras, é o amor demonstrativo. É aquilo que Jesus vai dizer, se não me engano, confira aí, se eu estiver errado, vocês me corrigem, se não me engano, é Evangelho de João 14, 23 ou 24, um negócio assim. Ele vai dizer assim, se alguém me ama, guarda as minhas. O que ele está dizendo? Que amor que é esse? Demonstrar. Não é o amor de boca para fora. É um amor não fingido. O que é o amor não fingido? O amor ágape. O que é o amor ágape? É um amor incondicional. Eu amo porque amo, né? O homem natural, falta esse amor dele em todos os sentidos. Ele diz que ama, mas falta o quê? Demonstração. Então o amor dele é um amor de fala. É um amor de fala. Não é um amor ágape. Então o homem natural, ele falta o quê? Amor. E aqui o homem natural, ele anda cheio de temor, medo, né? Esse temor aqui não é o temor do Senhor. Esse temor aqui é aquele temor de se envolver, de se lançar. É um temor mais covarde, não é covarde não, retiro o que eu disse. Está no Apocalipse 8, lá na classe, é chamado de tímido. Esse temor é mais para
uma pessoa que ela sabe que é aquilo, ela entende que é preciso, ela sabe que aquilo é verdade, mas ela teme, sabe, em se envolver, em se doar, em dar o passo, sabe? O homem natural é cheio desses medos. Não é um medo que nem às vezes a gente fala para o irmão trazer uma palavra e dar aquela, como a irmã Rosana fala, né? Daquelas borboletas na boca do estômago. Não é esse medo. É o medo que impede, é o medo que você fala, não, eu queria, mas eu não, sabe, eu não vou me envolver, eu não vou me lançar, eu não vou. Aquilo que quando Ezequiel tem aquela visão que aparece o varão para ele e vai medindo os côvados, 1000 côvados, e quando chega na última medida, ele vai dizer que a água ali na última medida era tão profunda que não se podia passar. Então ali, o homem natural não entra nessas águas. O homem natural ele não dá esse passo. Por quê? Porque ele tem medo. Porque para ele dar esse passo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que deixar de viver a sua própria vida. Então ele tem medo. O homem natural ele é cheio de medo. Sem visão. Vamos lá, irmão. Esse sem visão aqui não é o atributo do corpo físico, que é a falta de enxergar. Não é isso. Esse sem visão aqui não tem visão nenhuma das coisas espirituais. É aquela pessoa que, para ela é um tomé da vida, só acredita vendo, só acredita palpando, só acredita se ela botar o dedo lá na ferida, né? Ela dessa forma, não tem uma visão espiritual. E a visão espiritual é muito complexa, porque você tem que crer, você tem que ter fé, o emuná, né? Você tem que lançar diante daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está lendo, que as Sagradas Escrituras. Mas vamos lá, então vai piorar. Isso aqui é só E um dos atributos do homem natural é a dúvida. Até na oração ele duvida, sabe? Eu já saí de visita, fazer visita em casa de irmãos, com pessoas, levava pessoas junto comigo, outros irmãos, e às vezes a pessoa estava enferma, estava muito doente, e a gente orava ali, aquele fervor, a gente saía dali, o irmão que estava com a gente, ele disse assim, já era, já morreu. Ô miserável, senhor. E a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que pede duvida são como as ondas. Quando o texto vai dizer que é como as ondas vêm bonito, vem ou não vem? A poxa com toda a força, morre aonde? Na praia, tem força mais, acabou. Então vai e volta. Ora eu estou lá, ora eu estou cá, ora eu acredito, ora eu não acredito. Então o homem natural, ele é cheio de dúvida. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Nós vamos aprender isso dentro de textos bíblicos. E aí nós, para textualizar essa questão aqui, vamos ver lá a questão de Gálatas 5:19. Rafael, você faz um favor para mim? Acho que lá na geladeira tem uma jarra de água lá. Se não tiver, você pega no litro lá para mim, põe na jarra lá, que minha garganta já pifou. Se eu começar a tossir aqui, que nem eu tossi em casa, eu tô... Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos ler com cuidado, tenha paciência, lê assim, sabe? Para nós entender. Quem achou, leia. Me ajuda aí, porque ao sair de casa hoje me deparei com um tipo de gás, não sei. Alguém queimou alguma coisa, jogou alguma coisa na rua lá que acabou comigo, mas a Amanda. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, meu querido. Deus abençoe, viu? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Hein? Porque as obras da carne... Até o 21, irmã, por gentileza. 5:19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, dededices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro, como já antes lhe disse, que os que cometem tais coisas não andarão no reino de Deus. Então, o homem natural está imbuído aqui. Porque o homem natural, o manifestar da carne, vai estar sempre aflorando. E por isso que existe uma luta. Vocês lembram que eu trouxe aqui que o homem completo, ele é composto de 10 áreas? Vocês lembram disso? Ou não? Vocês lembram disso que eu trouxe aqui um tempo desse para trás? Deixa eu relembrar aqui com vocês. Quais são essas áreas? Cívica, física, moral, psíquica, profissional, espiritual, política, econômica, cultural e social. São 10 áreas. Isso cerca-nos. E são essas áreas que Satanás ele vai estar 24 horas procurando forma de nos prender em alguma coisa dentro disso. Então aqui nós vemos que as obras da carne, elas são manifestas. Por que Paulo vai dizer, e as obras da carne são manifestas? Por que ele vai dizer isso? O que você acha que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Você pode dar um palpite? Quem pode dar um palpite? Porque as obras da carne são manifestas. Por que você acha que ele está dizendo que as obras da carne são manifestas? Alguém, um palpite, vai, Rafael, está na ponta da língua, Rafael. Não é possível. São manifestas, irmã Letícia. O que a senhora acha que ele está querendo dizer? Bora, Pedrinho. As obras da carne são manifestas. São manifestas. São manifestas. Visíveis. Visíveis. Exposta. E também, sim, porque tudo que ele colocou aqui é coisas expostas. Você quer ver um exemplo? Cadê, Jesus? Perdi, foi até o texto. Está aqui. Quando ele fala de prostituição, destaca essa palavra prostituição e substitui ela pela palavra original que é porneia. Porque quando muitas vezes a pessoa lê essa palavra aqui e acha que essa prostituição que a Bíblia está mencionando é o ato de se prostituir no sentido de vender o seu corpo. Não, isso aqui não. Essa prostituição no original é porneia. Impureza, lascívia, são tudo coisas visíveis. Porém, o seu manifesto é de sujeito, de qualquer um está sujeito. Você, eu, todos nós estamos sujeitos, porque é a obra da carne. Oi? Mais desejáveis. E é mais comum. E aí entra uma coisa, quer ver uma coisa pior ainda? Nós que não nascemos no berço evangélico, porque eu nascer hoje no berço evangélico não quer dizer nada. Porque os pais não sabem nem cuidar dos filhos na presença do Senhor, não quer dizer nada. Mas nós que viemos do mundo, nós tivemos que fazer o quê? Subnegar a vida que nós vivíamos no mundo para agora viver com a vida em Deus. Não é assim? Então nós trouxemos, querendo ou não, nós trouxemos isso para a igreja. E muitos só maquiou isso. Sabia disso? Só maquiou. Só colocou uma plásticazinha, espichou daqui, apontou de lá. Ou seja, vem no culto arrumadinho, mas lá fora comete lascívio. O que é lascívio? Veste moralmente. Vem aqui todo arrumadinho, mas está praticando porneia. O que é porneia? Relação sexual fora do casamento ou qualquer coisa ilícita, desde uma revista pornográfica, um vídeo pornográfico e assim vai. Então, assim, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, aí o negócio fica feio. São coisas do homem natural. A parte pior do homem natural é o que ele vai dizer no último versículo. As tais coisas vos declaro que não herdarão o reino do céu quem anda segundo a carne. Paulo repete isso em Romanos 8, vai dizer,
portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não anda com esses manifestos. Entendeu? Pegou a visão? Vai piorar. Vai piorar. Você achou que não? Vai piorar. O homem natural é revelado muito, mas muito bem, porque nós estamos falando de crente, nós estamos falando para crente, nós estamos falando de uma luta espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Então, você quer ver aonde ele vai se manifestar de uma forma bem explicativa, assim, só de você ler? Vamos lá, todo mundo abrindo a Bíblia em Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas. Irmãos, vem para a escola bíblica, mas traz caderno, traz coisa para você anotar, irmão, para você continuar o estudo em casa, para você revirar esse trem, chegar lá e falar, não vou dar uma revirada. Vamos lá, Lucas capítulo de número 8, a partir do verso 10, a parábola do semeador. A gente lê aquela parábola do semeador e dá uma mascarada boa, não dá? Mas Jesus ele vai explicar essa parábola para os discípulos. Parábola do semeador. Vamos lá? Quem achou, lê para mim, enquanto eu bebo água. E ele diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. Pode continuar. Nós vamos ler até o 15. Esta é, pois, a palavra. Até o 14, desculpa. A semente é a palavra de Deus. Pronto. A semente é o quê? Deu para entender? Ele explicou lá, ele falou a respeito da semente, o semeador que saiu a semear, ou seja, a palavra sendo pregada. Bora, continue. E os que estão juntos do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que se não salve bem. Crendo. Vai, continue. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas crê por um tempo, e no tempo da tentação se desvia. Uhum. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são focados com os cuidados e riquezas, Deleites. e não dão fruto com perfeição. Amém. É só até aí que ele vai. Você percebe que ele está falando do homem natural e ele não está falando de pessoas que não conhecem. Ele está falando de pessoas que estão ouvindo a palavra, ouviu a palavra. Todos receberam. E aqui tem algumas distinções que nós temos que dar uma analisada. Você quer ver um exemplo? Eu achei isso aqui maravilhoso. Quando ele vai dizer, ó, um dos cuidados que a gente tem que ter, e a gente ora pela igreja por isso, ele vai dizer assim, ó, os que estão à beira do caminho, versículo 12, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e atira do seu coração a palavra para que não se salve crendo. O cuidado que a gente tem que ter, como que o diabo tira a palavra do meu coração? Como que o diabo tira a palavra do meu coração? Bora, Rafael, me responda essa. Você não é o cara das perguntas e respostas? Ah, achei que era, mas é você mesmo. Ah, é? Ah, então hoje sobrou para você. Aprovado o próprio veneno. Como que o diabo entra no meu coração e tira a palavra? Ah, eu tenho que dar um cascudo. Fala para ela, fala para ela. Fala para ela.
Eu sei que você pensa a mesma coisa. Não. Ele tira colocando outras coisas que distrai a gente, né? A gente esquecer daquilo que a gente ouviu, põe aquelas outras coisas que são obras da casa. Vamos pegar, vamos dispensar a palavra dela, não, mas vamos com calma. Então, peraí, Satanás ele tem uma certa destreza. Aqui ele tem uma certa destreza. Porque Jesus está falando de coisa íntima, de coisa muito, muito particular. Ele está falando do coração. Ele está falando do entender. É um trem. Revê devagar para você ver. Recebe a palavra e o diabo vem e as tira do coração, para que não crê. E aí ele usou um termo, que o Rafael usou um termo que é o considerado. Como que Satanás ele tira isso do meu coração? Você falou uma palavra considerada. Substituindo. Apresentando outras coisas. Te fazendo entender que não é bem assim. Isso aconteceu lá no jardim. Lá no jardim. Qual que é a palavra de Deus para o homem? No dia em que comer, certamente morrereis, não é isso? Satanás vem e diz o que para a mulher? Certamente não morrereis. Sabe onde que essa doutrina aparece? Não está no contexto, não, eu tenho que achar ela. Essa doutrina é chamada doutrina, não tem nada a ver. Já ouviu falar dessa doutrina, irmã Letícia? Acho que tem até um louvor, não tem? Tem nada a ver. Tem um louvor, tem um corinho. Acho que é lá em Malaquias. Me ajuda a achar aí. Malaquias. Esse que eu estou tentando lembrar, rapaz. Tem nada a ver. Eu não sei botar assim. Tudo é normal. Não é assim? Malaquias. Ah, tá. Malaquias 1. Olha o que Deus vai dizer à nação de Israel, ou seja, ao povo dele, aos crentes, né? Vamos substituir assim, ó. Malaquias capítulo 1, versículo 6, a partir do verso 6. A partir do verso 6 diz assim, ó. O filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está? Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós, o sacerdote, desprezai o meu nome e disseste, em que desprezamos o teu nome? Aqui entra a doutrina do não faz mal. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizei, em que temos profanado? Nisto diz, a mesa do Senhor a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazei animais cegos para o sacrifício, o quê? Não faz mal. Quando oferecei o coxo ou o enfermo, não faz mal. A doutrina do não faz mal. Dá nada, não. Dá nada não. Eita, é isso, meu filho. Dá nada não, irmão. É só uma vez. Dá nada não. Só vou experimentar. Dá nada não. Ninguém tá vendo. Cai no que você falou. Sabe o que é? Pai, não dá nada não. Bora fazer assim mesmo. O pastor não tá vendo? Coitado de você, filho. Quer ver sua vida não? Eu quero ver a sua vida lá. Quando nós chegar lá. Aí eu quero ver. Bora. Pegou aí a visão? Então nós temos que ter um certo nível de cuidado, porque Jesus está falando de coisas muito íntimas, de tirar a palavra, e ele só tira substituindo, bugando a sua mente, endurecendo o seu coração. Porque o que a palavra arrependimento significa? Na linguística, no original, a palavra arrependimento. Quase. Até o nome, no original.
Nós estudamos uma matéria sobre isso. Não estudamos uma matéria sobre isso, não. Nós fizemos uma campanha sobre isso. O pastor Marco Aurélio pegou sobre essa campanha. Chamada metanoia. Mudança de metanoia. Mudança de arrependimento. Na linguística é abandonar. No original é metanoia. Mudança de mente. Se você não mudar a sua mentalidade, você não muda o seu comportamento. Você não abandona o pecado. O pecado faz parte de você. Então a mentalidade da pessoa é que ela pode tudo, fazer tudo que está certo, tudo que está errado, para ela está tudo certo. Só que ela não mudou aqui. Ó. A mesma mente que tem um ímpio, ela tem. Isso nós estamos falando só da pessoa natural, do homem natural. Vamos ver aonde esse indivíduo vai aparecer de novo. Não, vamos continuar aqui que eu não terminei aqui não, eu já ia passar para outros campos. E aí ele continua dizendo de outro tipo de crente. Ele é engodado, ele é atraído, ele é distraído com as coisas que lhe é oferecido, e ali a palavra para ele já não faz mais sentido, as coisas que ele pode palpar, as coisas que ele pode ver, já substituiu a palavra. É por isso que o salmista vai escrever e a Cassiane cantou: escondi tua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Né? No versículo 13 vai dizer assim, ó: e os que estão sobre as pedras são os que ouvem a palavra e recebem com quê? Com alegria. Aquele crente que você, aquela pessoa que você faz o apelo, ela aceita Jesus com alegria e ela começa a caminhar com alegria, ela batiza com alegria. É essa pessoa aqui. Mas ela é natural. Por que ela é natural? Ela está sob pedras. Vamos lá. Como não tem raiz, não se preocupou em aprofundar as raízes. Com o passar do tempo, vem a tentação, na primeira tentação ela se desvia. E isso é manifesto, por exemplo, os irmãos mais velhos aí de caminhada. Quantas pessoas que no seu tempo, na época que você batizou no mesmo período que você, talvez não no mesmo ministério, mas no mesmo período, e hoje não está mais na presença do Senhor? Com certeza você conhece alguém. É muito. Por quê? Recebeu a palavra com alegria. Aí o pastor lá de... Como é que é o nome da cidade lá que tem um aeroporto aqui? Goianá? Veio me dar cascudo, veio me dar puxão de orelha, porque ele queria batizar um casal. Eu disse, eu não batizaria. Não, mas ele tem que batizar, a crente já tem que batizar logo para não... Não, tem que... Espera. Eles receberam a palavra com alegria. Pergunta se eles estão na igreja hoje. Não. E se eu batizo eles assim que eles chegaram na igreja? Eu tinha assinado, eu tinha colocado, ou seja, minha cabeça a prêmio, porque eu fui negligente. Depois nós vamos ver sobre essa questão de negligência. Qual é o próximo, pastor? Os que caem entre os espinhos, que ouvindo a palavra, indo por diante, são sufocados. Isso aqui são pessoas... Homens naturais, a natureza do homem natural. Ele recebe a palavra, ele começa a caminhada, mas é que nem Demas. Lembra de Demas, que andava com Paulo? E Paulo vai dizer assim, ó, e Demas me abandonou por causa do século presente. As coisas desse mundo as envolveram de tal maneira que a sufocou. Não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para ir na igreja, não tem tempo... porque está sufocado, e ali ela acha porque as coisas estão vindo. Escute isso, irmão. Não é porque as coisas estão vindo até você, que você tem o seu dinheiro, a sua roupa, que você pode ir e vir, que Deus é na sua vida. Significa isso. Muito pelo contrário, quem oferece riquezas e bem material na Bíblia é Satanás. Cuidado com esse trem. E isso, o homem natural é envolvido. É certo que ele não vai continuar a caminhada. É certo. Pegou a visão? É Jesus quem está ensinando esse trem aqui. Vocês reclamam com ele lá, não tem nada a ver comigo.
O homem natural também vai aparecer na parábola dos 10 talentos. Segura aí a cacunda para você apanhar mais um pouco. Evangelho de Mateus, verso 24 ao 30. Tem nada a ver, tudo é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Peguei o ritmo, Paulo César. Vamos lá, vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 24 ao 30. Quem achou, leia, por gentileza. Chegando também que receberam um talento dele. Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, e seitas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizados com muita terra, teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: mal e negligente servo, sabeis que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-me, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Danou-se, seu menino. Bem, aqui novamente o homem natural ele aparece aqui. Na parábola dos 10 talentos, Jesus está mostrando claramente que Deus dá a cada um dons e talentos. Dons e talentos. Aqui Jesus não está falando de dons, está falando de quê? De habilidades, ok? De praticidade de fazer. Então ele está dizendo que tem uns que recebem, irmã Letícia, muitos, né? É visível, mas tem aquele que vai receber só um. A grande questão para trás, se você for ler o resto, antes aqui que eu peguei só o último aqui, você vai ver que quem recebeu 10 talentos não ficou paralisado com os 10 talentos. Ele granjeou, ou seja, ele trabalhou, ele se esforçou, ele pegou aquilo que já era dele, que foi dado para ele, e diz: eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso crescer, eu preciso ir à frente. E aqui o Senhor desse servo vai dizer algo que eu queria chamar a sua atenção. A Bíblia vai dizer que Deus não tomará justo por injusto e vice-versa, nem justo por justo. Se a pessoa é injusta, naquele dia, Daniel, será tomada como injusta. O que o Senhor está falando para o servo negligente, dizendo: olha, você sabia que eu sou aquela pessoa que colhe aonde não planto e ajuda aonde eu não espalhei. Você sabia que eu sou rígido, que eu sou duro? Não sabia? Voltando para cá, eu e você sabemos que Deus há de julgar tudo que há em nós, seja bom ou seja ruim. Ele vai trazer à tona no dia do julgamento. Vai ou não vai? Lembra do anjinho fofoqueiro? Vamos falar do anjinho fofoqueiro de novo, né? Sabe o anjinho fofoqueiro, Daniel? Ele fica lá pertinho de Deus e diz aí o que o Daniel está pensando. Eu vou escrever logo na ficha dele. Ó, que anjinho. Tentado? Pedrinho dá muito sério. Diz para mim o que ele está pensando, eu já vou botar na ficha dele.
E naquele dia, por que Deus não vai pegar justo por injusto? Naquele dia será chamado: Daniel, você vai ser levado diante de Deus para ser julgado. As obras, o livro das obras que aparece em Apocalipse, está escrito que você faz, que você pensa, que você fala. A Bíblia vai dizer que tudo que nós falamos, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo final. É por isso, irmão, que eu falo com os irmãos sempre: incomoda com os outros falando mal de você, não? Ô, irmãos, incomoda não, para com isso, chega. Eu já fui daquela pessoa, aquele tipo de crente, que a pessoa falava de mim, eu já queria tomar satisfação e já queria saber por quê. Depois eu aprendi que aqueles que servem a Cristo serão caluniados. Está falando de você, é verdade? Baixa a cabeça, deixa de ser burro, porque ele só está falando a verdade. Está errado? Está. Mas ele só está comentando o que você é, o que você fez. Não deveria, mas é verdade, então fica calado, deixa de ser ignorante. O que ele está falando é mentira? Fica tranquilo. É ele que vai ter que dar conta, não você. Aí eu aprendi com o Marco Nascimento. Falem mal, mas falem de mim mais forte. Então, assim, esse Senhor que aparece na parábola é Deus, o nosso Senhor. E naquele dia ele vai dizer: cadê o talento que eu lhe dei? Eu estava com medo. Lembra do homem natural lá atrás, que nós falamos das características? É cheio de temor. Eu estava com medo. Está aqui o talento. É infeliz. Então presta bem atenção que esse homem natural, ele é chamado de negligente, de servo infiel. Então quando nós começamos a entender o manifestar de uma pessoa, mesmo na igreja natural, ela é 100% carnal. Irmã Letícia, 100% carnal. E aí, o nosso digníssimo irmão Rafael disse a respeito dos manifestos da carne? É visível. Não precisa de eu comentar, nem da senhora, nem dele. É visível, é só você olhar que você vê. É por isso que as pessoas às vezes ficam chateadas. Irmão, é a tua vida que você está produzindo. Você está fazendo mesmo na prática para Deus. Você não está fazendo nada e eu estou vendo. Se eu estou vendo, eu vou considerar você mais do que outro, sendo que você não está produzindo nada. E muitas vezes o homem natural, ele atrapalha os outros. Lembra de que Jesus vai dizer assim: eis que eu sou a videira verdadeira. Lembra disso? Vós são os ramos. A vara que em mim não der fruto, ele faz o quê? E o que ele faz, irmã Letícia? Tira fora. Para quê? Porque a que não dá fruto, irmã Letícia, atrapalha quem está dando fruto. Aí Deus vai lá e mete facão, para os que está dando fruto, dê mais fruto ainda. É por isso que eu aprendi no decorrer da caminhada, principalmente em ser pastor. Às vezes a gente fica assim, tem pastor que fica assim: ai, eu perdi um irmão aqui, o irmão era uma benção, foi embora, ai, irmão. Eu aprendi com um pastor mais velho, e disse, ele disse para mim assim: Adeildo, nós pastores somos como motorista de ônibus. Eu disse: como assim? Você está ali no volante, tem 45 passageiros, você é responsável pelos 45 passageiros, sim ou não? Sim. Desceu 5, você é responsável por quanto? Imagina a senhora, irmã Letícia, motorista de um ônibus, embora para Goiás, irmã Letícia no volante. Desce 5 pessoas dos 45, a senhora vai continuar responsável pelos 45? Os 5 que desceu? A senhora nem sabe onde ele desceu, nem conhece onde ele desceu, a senhora nem sabe onde ele está, vai ser responsável. A empresa vai responsabilizar a senhora se acontecer alguma coisa com aqueles 5. Então, ele disse: está na igreja, você é responsável por ela. Quer ir embora? Vai em paz. Porque às vezes, na minha ignorância, ou na minha incredulidade, ou na minha falta de visão, é Deus limpando para que outros venham dar fruto, mais fruto. Entendeu? Então, assim, às vezes na igreja, a gente vê pessoas entrar e sair. A gente ensina, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, mas ensina o quê? A palavra.
Se você não entendeu isso aqui, tá difícil. E aqui entra um outro detalhe, e isso tudo que nós estamos falando está dentro de você. Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de homem natural que está dentro de nós. Percebeu, irmã Letícia? Por isso que Paulo vai dizer que há dentro de nós uma guerra. Dá bobeira para a senhora ver, irmã Letícia, se não aflora um monte de coisa dessa aqui que nós estamos falando aqui mesmo. Viu? Dá bobeira para tu ver. Eu me perdi na data, o ano, perdi o ano. Eu tinha dentro do meu gabinete, irmão Paulo César, três homens que estavam lutando contra o vício do álcool, das drogas e, em destaque, o crack. 3. Um tinha quase um ano que estava com a gente, o outro tinha 7 meses que estava com a gente, e o outro veio de São Paulo para me conhecer. Estava uns 4 meses frequentando a igreja dentro da clínica. Ele saiu, aceitou, ele tinha aceitado Jesus, estava uma benção, saiu, voltou a trabalhar, estava indo na igreja, e eu virei para os 3 e disse: presta bem atenção. Muitos dizem que a igreja, e isso é uma visão dos desigrejados, que não tem um pastor, que não tem uma liderança, que não leva puxão de orelha, que não tem doutrinamento da palavra, não tem ensinamento da palavra, ele vai dizer que a igreja não faz sentido. A igreja é uma prisão. Deixa eu te contar algo a respeito da igreja. Um dia eu estava pregando, eu ia pregar num congresso de jovem, e na hora que eu estava ministrando sobre isso, Deus me deu uma direção para falar de uma gaiola. E naquele momento, muitos ficaram um pouco horrorizados, porque eu chamei a igreja de gaiola. Falei, a igreja é comparada a uma gaiola que tem um casal de canarinho com seu filhote. Todas as manhãs, eles levantam, acordam, cantam alegremente, desprovido de qualquer preocupação. Mas aquele filhote, aquele passarinho filhote, ele vê as outras aves voando longe, alto, e ele enche os olhos de vontade, de desejo. Lembra lá que Pedro vai escrever a concupiscência dos olhos? O canarinho, ele começa a ver outras aves e ele começa a ter desejo de sair dali, de experimentar coisas novas, visões diferentes, panorâmica diferente, enfim. E ele começa a fazer força na gaiola para sair dali. E até um dia, irmã Letícia, ele consegue abrir uma greta na gaiola e ele sai. E quando o pai percebe, ele já estava voando longe. E o pai sempre falava com ele: aqui nós estamos seguros. E ele voou, e tinha uma árvore muito alta, onde muitos passarinhos ficavam sentados, e ele voou lá para aquela árvore, e ele nunca tinha cantado dentro da gaiola. Quando ele chega naquela árvore, Rafael, ele estufa o peito, olhando para o horizonte, começa a cantar como ele nunca tinha cantado ali, aquela alegria, aquela satisfação, e um monte de passarinho, e de repente os passarinhos voaram, e ele ficou lá tão entristido, cantando e cantando. E lá da gaiola o pai avistou que estava vindo um gavião em sua direção e não podia fazer nada. E quando aquele canarinho ele percebe o gavião, ele lembra que tinha um lugar seguro. E ele voa desesperadamente na direção daquela gaiola, dando quebra de asa no gavião, e o gavião pega no pega, e ele chega do jeito que ele chega, ele se bate naquela gaiola. E ele acerta o buraco que ele tinha saído, e ele volta lá para dentro da gaiola. E o gavião fica do lado de fora. E quando ele cai lá dentro daquela gaiola, e o gavião lá do lado de fora, furioso,
Ele vai para o seu lugar, que era o seu lugar de ficar, e ele olha para dentro dos olhos do gavião e ele começa a cantar como ele nunca tinha cantado dentro da gaiola. E com essa colocação, naquele dia muitos jovens voltaram para Jesus. Entenderam que aonde eles viam que era uma gaiola, uma prisão, na verdade, era o que estava salvando a vida deles. Então a gente percebe isso quando você olha um desviado lá fora. A pessoa estava bem aqui dentro, uma Letícia, protegida, longe das coisas erradas, aí começa a fazer força. Começa a virar uma Maria, vai com as outras, porque minha colega vai, eu também vou, porque meu colega vai, eu também quero ir, porque o fulano está fazendo, eu também quero fazer, e faz força até, para de vir na igreja. E a gente olha, e a gente sofre. Lembra dos 3 homens que estavam comigo no gabinete, que estavam lutando contra as drogas, e estavam bem? Um voltou a trabalhar, requereu o seu emprego de volta, comprou um lote. Eu fui lá no lote dele para medir, para estrategiar uma casa bonita para ele. Pois é, eles começaram a olhar em volta e achar que estava preso, porque tinha uma liderança que estava sempre orientando. Quando faltava no culto, ei, onde você está? Vigia, varão, deixa de ser besta, culto. Nenhum deles estão na igreja mais. Conhece? E todos eles voltaram para as drogas. O que você achou da gaiola? Então, quando a gente começa a entender o mundo espiritual, o homem natural, o homem espiritual, a gente começa a ter uma visão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que a minha vida realmente representa aqui, aonde eu estou. Eu tenho uma liderança, eu tenho que obedecer a essa liderança, eu tenho que andar segundo a liderança está ensinando. É a Bíblia que diz, obedecer vossos pastores. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos entender o que o homem natural está falando, né? Vamos encerrar aqui, irmãos, a respeito desse homem natural. E uma das coisas que você tem que botar na sua cabeça, eu quero que você saia daqui pensando, porque diante dessas informações você consegue já classificar se você é um homem natural ou não. Beleza? O pior da pessoa natural, olha para cá para você não perder o pulo, é que o natural vai para o inferno. O natural vai para o inferno. Mesmo estando na igreja, pastor? Mesmo estando na igreja. Mesmo participando dos cultos? Mesmo participando do culto. Não adianta participar de culto aqui e se prostituir lá fora. Não adianta participar de culto aqui e viver uma vida mundana lá fora. Não adianta nada. Eu me entristeço porque olho para você, não vejo nada de Deus na sua vida. Você não está produzindo. Você não está... Quando eu falo produzindo, você não está crescendo espiritualmente. Se eu chamar você aqui para pregar, você não prega. Se eu chamar você aqui para orar, você não ora. Se eu der uma missão para você fazer, você não faz. Aí tem gente que é muito ignorante, fala assim, não, Deus sabe do meu coração. Deus sabe do teu coração e você não tem medo, miséria. Vamos finalizar aqui? Vamos? Mateus 17? Pertinho aí. Essa apresentação do homem natural é para você entender o tamanho da luta que nós enfrentamos todos os dias. Mateus 17, a partir do verso 14. 14 ao 21. O que é isso aqui, hein? Poxa, eu estou no lugar errado, eu não vou achar muito mesmo, não.
Isso, eu preciso daqui. Eu preciso desse texto aqui para nós encerrar hoje. Vamos ler. Chegaram um homem Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é o lar que sofre muito. Para o povo que muitas vezes na água. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele. E desde aquela hora, nenhum saiu. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, continuaram disseram: não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui para lá, e haja passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de leão não se usa senão pela oração e pelo jejum. Ora, Essa até o 21. Mas entender aqui. Preciso fechar aqui, porque o estudo ele é progressivo, seu. Então, veja bem. Aqui Jesus vai estar falando para os seus discípulos que ele estava numa vida natural. Ele estava vivendo como homem natural. Por quê? Jesus o chama de incrédulo. Jesus fala para os discípulos que eles têm pouca. Não é assim que é o homem natural? Não tem fé? Então esse homem natural que aparece dentro de nós nos leva a uma dimensão de coisas que vai atropelar os princípios bíblicos de uma tal maneira, e é por isso que o homem natural ele não será salvo. Quando a gente fala isso, parece que as pessoas estão... tem gente que fala assim, ninguém pode me julgar, só Deus. Posso te julgar. Vou repetir de novo. Eu posso te julgar. É a Bíblia que diz, a ninguém julguei, a não ser pela reta justiça. Entendeu? Eu posso te julgar. Eu não estou vendo. Eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo tudo disturpado. Eu estou vendo uma vida dúbia. Eu estou vendo... E aí eu não vou falar. Eu, como pastor, não posso falar. Rapaz, aí o couro vai comer. Então, o que Jesus está mostrando aqui para nós? Não dá para viver com Cristo não tendo fé e sendo incrédulo. Pegou a visão? Não dá. Uma Letícia, a senhora que é boa de Bíblia, como Paulo César, me ajuda aí. Aonde Tomé aparece depois da aparição de Jesus? Ele desapareceu na fumaça. Nem quando a igreja primitiva ela começa a crescer, ele aparece. Sabe por quê? Aprende isso. O incrédulo ele vai sumir na história. Sabe por que o incrédulo vai sumir na história? Porque ele sempre vai duvidar. Ele sempre vai andar com o pé atrás, aquela pessoa desconfiada. Não sei. Vai sumir na história. Não dá para andar com Jesus sendo assim. Não dá para andar com Jesus. Não dá para ser crente descrente. Ou você é crente ou você não é crente. É por isso que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem uma modinha de falar contra o batismo com o Espírito Santo. Um dia o pastor, eu vi um pastor falando um negócio, eu falei, meu Deus do céu. Ele dizia assim, nós não precisamos mais que ninguém fale para nós. Nem de profeta, nem de anjos e nem de pastores. Que a Bíblia diz que o Filho falará com nós. Então, muito bem. Muito bem. Estou de pasmo com o Senhor. Tem todo gosto que você pensar, irmão. Então aqui nós entendemos, essa pegada aqui foi do homem natural. Por que eu estou apresentando isso? Porque nós estamos indo para a causa
a luta final, né? Que é contra as hostes espirituais. Nós já passamos essa boa etapa, agora nós estamos no combate pessoal, corpo a corpo. Então, isso está dentro de você. O homem natural é o que está dentro de nós. Lembra que eu falei dos 3 homens? Enquanto eles estavam na presença do Senhor, em submissão, eles estavam resistindo firme. Tinha um, no início, a abstinência batia, que a abstinência da droga é uma das piores que tem. Ele me ligava na mesma hora. Olha como é que ele era submisso. Ele falava claramente comigo: pastor, me ajuda que eu não estou aguentando mais. Eu estou em tempo de sair de casa aqui louco caçando droga. Eu podia estar trabalhando aonde fosse. Eu parava o meu serviço, entrava no carro, botava ele no carro, levava lá para casa, a gente fazia um café, conversava, orava junto. Era assim, os primeiros meses foi terrível, 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 terrível. Mas aí depois ele achou que ele poderia andar sozinho, não precisava de mais ninguém. Perdeu o casamento e ninguém dá notícia dele, não sei nem se morreu. Nem sei se morreu. Por quê? Uma vida natural, aqui na igreja, você pode levar um tempo. Vocês lembram da lepra? A lepra, eu falo sempre dessa lepra, Jesus. Lepra de quem? A lepra de Uzias. Que é isso, Jesus? Tem alguém preso lá no banheiro? Não tem não, tá tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá tudo aqui. Tem caindo lá. Vocês lembram da lepra de Uzias? Quem lembra? Eu falar da lepra de Uzias. Ela saiu aonde? Na testa. Se sai na mão dele, ele fazia assim, não fazia? Né? Se sai no pé, ele colocava um manto que ia lá embaixo, ninguém via. Porque você pode estar aqui, e eu acho isso interessante, irmão, porque Satanás ele é tão sujo. Ele coloca na mente da pessoa, irmã Letícia, que ela é esperta. Ó, você é esperta, está enganando até o pastor. Aí tá, isso Jesus, né? É? Aí tá, isso Jesus. Recebeu a palavra com alegria, mas está totalmente fora, totalmente longe. Não entendeu nada do que é ser cristão. E às vezes eu olho assim e falo: Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmão. Não é fácil ser pastor. Que tudo chega no ouvido do pastor. Você pode fazer o que você quiser, aonde você quiser. Deus ele é fiel demais, irmão. Às vezes você está achando que está dando um despertão para cima do pastor, o pastor sabe o que está acontecendo. Ei, pastor, por que você não faz? Por que você não faz mais? Irmão, Deus é quem vai pegar você. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Só que vai chegar um momento que o resultado da sua rebeldia, o resultado da sua negligência de viver dentro da igreja só no natural, vai sair aqui, ó, no meio da testa. E aí, você não vai poder esconder, não é de mim. Todo mundo vai ver. Entendeu? Você sabe o que é o pior disso, Pedrinho? De todo mundo ver? Satanás ele é sujo. Depois a pessoa não tem força para voltar mais. Ela está tão envergonhada que ela não tem força e nem dignidade de reconhecer que errou e buscar tudo que for preciso para consertar. Ela não faz isso, ela não volta mais. É por isso que eu tenho pessoas que começou uma caminhada linda com a gente e hoje está amaziado, vivendo amigado. Estava dando esperto demais. E a gente vai cuidado. Ah, ninguém pode me julgar, só Deus. E aí? Está vivendo amaziado, não frequenta mais igreja, não busca consertar.
Saiu no meio da testa. Todo mundo viu. E hoje não volta mais. Só pela misericórdia de Deus. Pegou a visão? A próxima quarta-feira, você vai ver como que é o homem espiritual. Hoje nós apresentamos o homem natural. E é para você sair daqui com a orelha pegando fogo. Meu Deus do céu, mãe, um monte de coisa que o pastor falou, caiu tudo na minha cabeça. Né? Você sai daqui pensando. Fala, não, tem algumas coisas que o pastor falou lá que eu preciso sair fora desse trem. Tenta me... Né? Eu estou me prendendo demais aqui. Se vira, é você. A minha função aqui é só trazer o alimento. Compartilhar. Eu aprendi com o Paulo César. É pouco, mas vamos compartilhar o pão. Eu estava lembrando da sua mensagem hoje lá no serviço. Pode? A mulher era casada. No começo ela escondia aquilo. Só que o hormônio não ao natural já estava fazendo isso, todo mundo está vendo. Ela, me repete de novo, ela era casada. Eu trabalhei com mulher, era casada. Sim. Ela estava em adultério, escondido. Só que foi tomando tão natural na vida, ela acha, não estava ninguém vendo. Cara. Todo mundo, cara. Ela sabia que estava fazendo. Isso aí que estava escondido. Eu lembrei disso que o senhor falando aí, que sai da testa, todo mundo vê. Eu pensei, cara, ela está as coisas escondidas, fazendo tão. Não adianta, Deus é fiel. Deus é fiel. Não, não precisa não. Mas é um natural. É o natural, faz parte da vida natural. Agora, próxima quarta-feira, se der tempo, a gente vai entrar como é que é aquela palavra que o pessoal fala de... O cara tá aqui, de repente ele aparece em outro lugar, Hã? É o quê? Teletransporte. É isso mesmo, tá aqui. Vocês estão assistindo desenho demais. Vocês estão... Ô, mano, dá serviço pra ir lá, ele tá assistindo desenho demais. Tá com um pouco carro na piscina, né? É aqui, ó. Pegar o homem natural e levar ele a ser um espiritual. Teletransportar pro lado espiritual. Ei, irmão, aí você vai ver coisa complicada, viu? Amém? Quarta-feira, gente. Então, quando ele chega aqui, ele morre. Entendeu? Esse patamar aqui. E dentro desse contexto, vocês não podem esquecer dos três: corpo, alma e espírito. Os três que estão dentro de nós. Esse homem natural, você viu a lista como é que é grande? Todas essas ações que nós citamos aqui afetam diretamente a alma. E a pergunta que se faz é: mancha ou limpa a alma? Tudo que nós falamos aqui hoje. Mancha ou limpa a alma? Mancha. E a alma manchada vai ser salva? Nunca. O homem natural só alimenta a carne, então está manchando a alma. Quando ele faz isso, passa a ser espiritual, ele vai eliminar todas as ações da carne que manchou sua alma. E é por isso que João, ao escrever a visão que ele teve em Apocalipse, se não me engano 21:14 ou 22:14, vai dizer assim, ó: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só lava as vestiduras no sangue do Cordeiro o homem espiritual. Toda frestazinha ele ampara. Opa, isso aqui não dá, lá para lá, deixa isso, deixa aquilo outro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, deixei de fazer hoje, vou correr atrás. Vocês achando que a luta é pequena? A luta é grande. Amém? Então nós vamos caminhar aí, e aí você abre a sua mente que nós vamos para uma matéria, o texto que nós lemos final aqui agora da incredulidade, do endemoniado lá que os discípulos não puderam expulsar. O que Jesus vai dizer? Não dá para expulsar ele com pouca fé. Não dá para expulsar ele sendo incrédulo.
essa casca de demônio sai como? Jejum e oração. Nós estamos tombando agora, porque nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra, nós vamos aprender a lutar. E a luta não é para lutar contra as hostes espirituais da maldade? Não é isso? Então agora nós vamos virar, aprender o que é ser um homem espiritual e começar agora como guerrear para esse homem natural se transformar, entrar no estado de metanoia e se tornar um homem espiritual, sair daqui pingando fogo. Eita, glória, dando um tiro na cara do cão. Não, mexe com tiro não, pelo amor de Deus. Já tem pastor querendo meter bala aí na internet, esse trem está dando o que falar. Amém? Mas deu para entender? Glória a Deus. Quando for orar, ora pela irmã Janaína, ela será a pregadora do fechamento da campanha de Silverânia, sábado, e precisa de oração para que Deus use ela como tem usado os demais irmãos. Amém? E eu queria que toda a igreja estivesse lá sábado. Porque a irmã Janaína não vai pregar não, porque é o fechamento da campanha. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E ore por mim. Em setembro agora eu vou pregar lá em Tocantins. E eu tá passando outra gente em Tocantins também. Não sei se é antes ou é depois, mas vamos orar e deixar na mão de Deus. Amém? Vamos colocar de pé para nós orar? Aquilo que você não entendeu, você é livre para perguntar. Qual que é a Bíblia do Alejandro aqui? Essa aqui? Alejandro. Quem que é essa aqui? Do Isaac. É do Isaac? Depois vocês levam. Essa aqui eu acho que então é do Alejandro. No dia que ele vier. Deus, em nome de Jesus. Quando Paulo ele vai desabafar, ele vai dizer: miserável homem que sou. Estou lutando e muitas das vezes me falta força, porque aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer, quando vejo, estou submetido nisso. E nessa noite eu venho pedir-te em nome de Jesus, não deixa Satanás tirar a tua palavra dos corações que estão presentes e daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, não, Senhor. Fortaleça cada vida. Deus, coloca o discernimento, sabedoria, a graça em cada coração, para que possa sair daqui meditando na tua palavra, se corrigindo, com a mente transformada em ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, um verdadeiro servo do Senhor, não um servo negligente, não um servo infiel, como nós aprendemos no dia de hoje. Eu venho entregar, Senhor, essa classe nas tuas mãos, para que, através da tua palavra, o Senhor levante no meio deles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que faça diferença nessa nova geração. Em nome de Jesus, toma cada um de nós nas tuas mãos e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Assim eu oro, grato ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja que um dia irá morar no céu, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. As palmas celebram o Senhor. Glória a Deus.